Olá! O movimento LGBT no Brasil completa 40 anos. Há ainda muito que avançar para combater a homofobia. O país é o que mais mata lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros no mundo. No ano passado, o número de crimes contra essa população foi 3 vezes maior do que há 10 anos. O governo brasileiro lançou um pacto nacional para enfrentar a violência contra os cidadãos LGBTs. O pacto tem como objetivo promover a articulação entre a União, Estados e Distrito Federal. Só no ano passado, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos recebeu 1.720 denúncias de violações contra a população LGBT. A maioria se tratava de discriminação. A violência psicológica e física também foram relatadas. A prevenção à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros prevê a criação de conselhos estaduais de combate à discriminação e apoio técnico e financeiro para a implantação de políticas públicas. A proposta foi feita com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e tem como base o respeito à diversidade e igualdade de direitos. Para falar sobre como combater a homofobia, recebemos Renan Quinalha, professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo, e a escritora Mara Moira, doutora em literatura, a primeira pessoa transgênero a defender um doutorado na Unicamp, usando o nome social. E você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Facebook e também pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado pela presença. Prazer, André. Há quanto tempo nós falamos justamente sobre esse assunto, a importância de combater o preconceito, combate à homofobia, e, no entanto, nós vemos aí esses números da violência que só crescem. Por quê? Pois é, a gente, na verdade, tem um índice de LGBTfobia, ou seja, essa violência contra pessoas LGBTs, que é crescente. E a gente, certamente, é um número que aumenta, mas também que é mais visível. Ou seja, cada vez mais também essas denúncias são reverberadas, são noticiadas. E o movimento, como adquiriu nesses 40 anos mais visibilidade, mais capacidade de articulação, de cobrar políticas públicas, ele também consegue denunciar cada vez mais. Então, certamente, é uma violência que cresce e deve nos preocupar, e é um tema que está aí na ordem do dia das políticas federais, estaduais, municipais pelo país todo, mas também acho que isso expressa uma visibilidade maior, um reconhecimento maior dessas pessoas. Porque essas pessoas estão com mais vozes, então. Sem dúvida nenhuma. Amar. Então, quando a gente pensa em especial sobre as pessoas trans, o fato da gente conseguir cobrar, inclusive, da mídia um respeito maior às nossas identidades, a forma correta de se referir a nós, isso permite que consigamos também ter um número mais consistente sobre as violências perpetradas especificamente contra essa população. Porque antes, qualquer pessoa trans era colocada como gay, como homossexual, então a gente perdia a especificidade da violência cometida contra nós. E agora não, agora a gente vê o jornalismo cada vez mais sendo cobrado a respeitar que a violência cometida contra nós ela é uma violência transfóbica e também que o nosso nome, nosso gênero tem que ser marcado e tem que ser dito. Eu acho que é interessante falar isso até porque precisamos de informação, sem dúvida, Mara. Você coloca aí, é importante que as pessoas aprendam como se referir a nós. Como? Pois se meu nome é Amara, não é o nome que está no meu documento que vai ser colocado pela emissora ou pela matéria que vai falar sobre uma violência cometida contra mim ou contra qualquer coisa que eu faça que seja notório. Né? E quando acontece a morte, muitas vezes a gente pega o nome de registro e fala lá, fulano de tal, mais conhecido como Ágata, né, foi morto, e aí a gente ser mais conhecido como Ágata, por que vocês estão tratando essa figura pelo outro nome? Né? Então, ou seja, é uma segunda violência que é cometida, a violência contra o nosso corpo, a violência contra a nossa existência, e aí vem o jornalismo e comete uma segunda violência, que é desrespeitar a maneira como nos entendemos. Eu acho que a partir do momento que a gente marca presença na sociedade e consegue cobrar esse respeito, a gente consegue também ter uma noção mais clara de quantos estamos sendo violentados pela sociedade. Sem dúvida. Porque para a gente monitorar também essa violência, a gente faz isso muito pela mídia, né? Então, é importante que a mídia esteja do nosso lado para a gente conseguir também ter uma noção da dimensão desse problema. Eu acho que vale aqui também colocar o que deve ser comemorado, não, Renan, nesses 40 anos de luta? O que vale destacar?
Com certeza. Se a gente for olhar esses 40 anos, a visibilidade hoje é muito maior dessa questão, né? A informação que chega às pessoas, ainda que haja muita ignorância, que haja muito desconhecimento, que haja muito preconceito mesmo, pessoas que não tolerem a diversidade, a gente nota que houve muitos avanços nesses 40 anos. E avanços que vêm desde políticas do Executivo, né? Cada cidade, cada estado, pelo Brasil inteiro, aí tem uma coordenadoria de direitos humanos, uma coordenadoria específica para assuntos de políticas LGBTs. Se a gente for olhar o judiciário brasileiro, teve decisões importantíssimas, né? Em 2011, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade das uniões homoafetivas, ou seja, pessoas do mesmo sexo, hoje no Brasil, podem se casar, podem adotar, podem, enfim, constituir família nesse sentido jurídico. As pessoas trans, hoje também, né, uma decisão de 1º de março, recente, né, do Supremo Tribunal Federal, garante identidade de gênero a essas pessoas, ou seja, poderão ir aos cartórios para pedir a retificação do prenome, do sexo no documento. O uso do nome social, né? É mais do que o nome social, porque é uma mudança de fato do registro civil. Né? O nome social seria um apelido público. Então é uma coisa mais profunda, até um reconhecimento mais contundente, digamos assim, da identidade de gênero. Então essas são conquistas que são fundamentais, né? Ainda que reste muito por fazer, nesses 40 anos o movimento conseguiu trazer essa questão para a ordem do dia, colocar na imprensa, colocar nos debates públicos e no sistema de justiça, no poder executivo, onde essas questões também hoje são cada vez mais trabalhadas. Que bom, estamos avançando, ainda há muito que avançar, né? Por isso eu acho que vale a pena repetir esses números da violência contra a população trans. Vamos ver aí os últimos números. Tá lá. Assassinato, então, da população LGBT. Em 2000 foram 130, em 2010, 260. Quer dizer, em 10 anos o número de assassinatos dobrou. Em 2016, 343 mortes, em 2017, 445, então em um ano foram 100 casos a mais e só esse ano já são 160 assassinatos. Números que podem ser bem maiores, não é? Porque não é uma contagem aí oficial que é feita pelo governo, é sempre uma ONG que faz, não é? Então pode ser maior do que isso, que já é muito grande, né? E é uma ONG que faz em cima de notícias de jornais. Então a gente fica monitorando. Isso também diz da nossa capilaridade no país. A gente está presente em cada vez mais lugares e a gente consegue então monitorar a imprensa e o que reverbera na imprensa em cada vez mais cantos do país. Isso faz com que a gente saiba desses assassinatos que chegaram a ser noticiados. Né? Os outros mas nem todos são noticiados, nem todos se tornam matéria. Então a gente tem uma dificuldade também de pensar aqueles que sequer era possível saber que a motivação foi homofóbica ou foi transfóbica, por exemplo, né? Porque nem sempre a gente tem como determinar isso claramente, né? Mas é importantíssimo, é significativo de que a gente está presente em cada vez mais lugares da sociedade. Você estava falando sobre falar de violência, mas falar de conquistas. Eu vejo cada vez mais que estamos protagonistas dos movimentos sociais aqui no Brasil, né? Nunca vi tantos LGBTs como protagonistas dos movimentos, como gente que está fazendo acontecer coisas importantíssimas aqui. Eu fico pensando a nossa presença nas universidades, a nossa presença no mercado de trabalho aumentando, nossa presença nas famílias também, né? A família, que é um lugar que muitas vezes é marcado pela violência contra as nossas existências e, de repente, a família vai se colocando do nosso lado e vai assumindo que ela tem um papel também em transformar a sociedade. Bom, temos boas notícias hoje. Opa! Então. Agora, essa questão dessa ausência de dados oficiais, isso impede também a criação de políticas públicas mais eficientes? Claro, porque as políticas públicas elas precisam de informação, de dados, para você saber quem é afetado, de que forma é afetado, qual o perfil da violência, o perfil das vítimas. Tudo isso é muito importante para se pensar uma política pública adequada para enfrentar a violência e a discriminação. Então, a partir do momento, né, que nós temos só em 2017 445 assassinatos motivados por crimes de ódio, e isso, como a Mara está colocando, subestimado. Por quê? Porque a gente pega registros do que chega na imprensa, do que chega ao registro policial, né? Então a gente não tem ideia da dimensão disso na nossa sociedade, é um número muito maior. E a gente não consegue saber dados mais precisos sobre tudo isso. Então as políticas públicas acabam padecendo desse problema de não saberem exatamente qual que é a situação e como fazer para enfrentar, como está distribuído no território nacional, né? Tudo isso seria muito importante e por isso que se deve cobrar que o Estado brasileiro produza
produz esses dados. É muito louvável que algumas ONGs, né, da sociedade civil façam isso, como o Grupo Gay da Bahia, que há quase 38 anos faz esse monitoramento, mas isso ainda é muito incipiente, porque é o Estado que precisa fazer isso com a sua estrutura, com a sua capacidade material, com recursos públicos, para poder atender a esse setor da população, esse segmento. Tem gente participando aqui da nossa conversa, o João Carlos, pelo Facebook, ele diz que a opinião dele é que se deixar de falar tanto nisso, a coisa melhora, que essa percepção. Amara. Não, é o contrário. Se deixar de falar sobre isso, a gente vai voltar para debaixo do tapete, a gente volta a ter nossas vidas invisibilizadas, o nosso direito de existir invisibilizado. Por exemplo, eu 10 anos atrás, eu estava no começo da minha graduação de letras na Unicamp, fui procurar emprego e consegui ser contratado, existindo como homem naquele momento, como professor de literatura. Fui contratado como professor de literatura. E hoje, que eu terminei meu doutorado na mesma Unicamp, uma das universidades mais importantes do país, eu tenho que contar com um ato de coragem da instituição que decida me contratar. É preciso coragem para contratar uma travesti como professora, mesmo eu sendo muito melhor professora do que 10 anos atrás. Isso tem a ver com as narrativas que se construíram a respeito de nós e as narrativas que seguem nos segregando, seguem dizendo que o nosso lugar é à margem, é na sombra, é debaixo do tapete. Para você contratar uma pessoa trans, colocá-la numa posição como professora numa sala de aula, você precisa blindá-la da transfobia dos funcionários, dos outros professores, dos alunos e dos pais de alunos. Sobretudo dos pais de alunos que vão ver como uma ameaça os seus filhos estarem próximos de uma figura como nós. Nossa existência é entendida como uma ameaça à sociedade. Até porque a informação é uma forma de combater o preconceito, certo? Tem a nossa enquete hoje, nós vamos perguntar o seguinte para as pessoas. O combate à homofobia deve ser discutido no ensino fundamental? Sim ou não? Vamos ver aí o que as pessoas respondem. É a pergunta que eu faço a vocês. Renan. Precisa, sem dúvida, né? A gente tem uma dificuldade muito grande porque discutir o tema já parece que você está fazendo um tipo de convencimento, de apologia para que todas as pessoas se comportam desse jeito, tornem-se homossexuais, né? Tem um pouco esse debate hoje muito prejudicado pelo preconceito de criar um espantalho que chama ideologia de gênero, como se fosse uma ideologia convencendo as pessoas, quando na verdade é uma série de teorias sobre gênero que tem que explicar, né, as sexualidades ditas como dissidentes, né, diferentes do padrão, e aí se cria esse espantalho ideologia de gênero e com isso se impede as discussões nas escolas da desigualdade de gênero, né, entre homens e mulheres, da maneira como as pessoas LGBT são discriminadas nas famílias, no mercado de trabalho, na sociedade de modo geral, se impede de discutir as violências, criando, ao se impedir que nas escolas, que é o lugar de formação, né, de conscientização, de ensino de valores, de respeito à diversidade, não se possa ensinar essas coisas. Exatamente, ensinar o respeito, né? A palavra que vocês repetiram já aqui tantas vezes, o Ednei de Souza está dizendo também isso via Twitter. Acho que o princípio fundamental de qualquer relação é o respeito, todos deveriam tratar e serem tratados assim. Pois é, né? Eu quero poder dar aula, eu quero poder ocupar espaços, eu quero que minhas iguais também possam, para que a gente possa ter espelhos também, né? Ter modelos. Eu fico pensando, quem eram os meus modelos quando eu cresci? Era a Roberta Close, era um ser muito distante, ou então eram as travestis que ocupavam as esquinas das ruas, que só podiam existir à noite, nas sombras, para não serem tão violentadas pela sociedade. Hoje a gente está mais presente na sociedade, hoje a gente está ocupando mais espaços, estamos nos tornando figuras de referência, né? Na música, nas artes, na cultura, nas empresas também. É preciso que toda a sociedade se abra para nós, porque a sociedade precisa ser nossa também. Você falou sobre informação, para transformar o preconceito, mas é preciso também a nossa presença para transformar o preconceito. As pessoas precisam parar de estranhar a nossa presença nos espaços todos, né? E quanto mais deixam de estranhar, a escola é nossa também. Nós também estamos na escola. Não falar sobre a nossa presença na escola ou sobre a violência cometida contra nós é dizer que a escola não nos pertence, não é um lugar que a gente deve ocupar. Vamos trazer aqui para nossa conversa o professor Luiz Motti, fundador da mais antiga ONG em defesa dos homossexuais, o Grupo Gay da Bahia. Ele falou ao Panorama. Porque o Brasil é o país onde mais se matam homossexuais. Em 2017 foram 445 e esse ano só nos primeiros meses até maio, já ultrapassaram 160 homossexuais LGBT mortos. Nós temos um lado cor-de-rosa. O Brasil ostenta a maior parada LGBT do mundo. Na televisão já aparece gays, travestis, transexuais, mas o lado vermelho sangue é representado
pelo assassinato a cada 19 horas, um gay, travesti ou lésbica é barbaramente assassinado, vítima da intolerância de ódio. E por que isso tem aumentado? Porque falta vontade política ao governo em aprovar lei que condene a homofobia igual ao racismo e políticas públicas que garantam os direitos de cidadania para todos os LGBT. Direitos iguais, nem menos nem mais. Tá, vou aproveitar esse gancho, então, que o Luiz Motti trouxe, falando que tem um lado cor-de-rosa aí, essa parte da festa, a maior parada gay. Por outro lado, o lado vermelho, o Brasil parece um topo do ranking assassinato da população LGBT. Como é que pode, né? Alguma coisa aí fora da ordem, né, Renan? É bastante conhecida a frase que o Brasil não é para principiante. É verdade, porque a gente ostenta, né, um pouco o país que tem uma certa liberdade com o nosso corpo, com a sexualidade, com o erotismo, país que carnavaliza o desejo, né, que todos nós somos mais livres, e ao mesmo tempo um país de grande intolerância e de grande violência. O Brasil sempre teve essa camada mais aparente de um país muito livre, em que as pessoas se respeitam e se toleram, mas que no fundo tem estruturas muito bem assentadas, muito consolidadas de violência contra determinados grupos, que normalmente são as mulheres, os negros, as pessoas LGBTs. Então, na verdade, não sei nem se há tanto uma contradição, mas há, na verdade, essa uma aparência que tenta esconder essa realidade de violências contra essas pessoas. A gente, de alguma maneira, tem uma certa hipocrisia nacional em não reconhecer essas violências, e por isso que algumas pessoas dizem, não, melhor não falar desse assunto, que vai se resolver. É que não se falando que a gente deixa que essas estruturas permaneçam como elas sempre estiveram. Agora, falta vontade política, como ele chamou a atenção? Falta, né? Porque falta empenho para que esses assuntos sejam colocados na ordem do dia e sejam entendidos como assuntos que dizem respeito à sociedade como um todo, não somente a nós. A luta LGBT é um projeto de sociedade, não é uma luta que só interessa aquela comunidade específica, né? As pessoas aprenderem a conviver conosco, aprenderem a conviver com a diferença, é também elas se tornarem mais livres, elas se tornarem menos reféns das fiscalizações de gênero, dos preconceitos, desses discursos de ódio, né? Elas vão se tornando mais livres também, né? Eu fico pensando assim, antes da minha transição, quanto eu não me preocupava, se eu podia usar essa roupa, se não era muito gay, se eu podia gostar daquela música, se eu podia cortar o cabelo assim, assado. Eu me privava de muitas coisas por conta da forma como as pessoas iam me ver, né? Ou seja, essas questões todas, essas fiscalizações todas, elas dizem respeito a um controle da sociedade, não apenas de nós, né? A própria violência cometida contra nós é um reflexo desses controles todos, né, de controles que dizem quais as populações que merecem viver, quais não merecem, quais merecem respeito, quais não. A gente precisa que o governo entenda isso como uma prioridade e que coloque, então, políticas para essa comunidade como prioridade sua também. Vou fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta ao Panorama, hoje falamos sobre a homofobia no Brasil com a gente, Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp, e a escritora Amara Moira. Vou trazer aqui os dados da Rede Nossa São Paulo, que divulga uma pesquisa sobre diversidade, pesquisa Viver em São Paulo Diversidade, um dos principais resultados. As pessoas, então, foram perguntadas sobre tolerância em relação à população LGBT. 50% disseram que são totalmente tolerantes, 23% indiferentes, 23% se declararam intolerantes e 4% não souberam responder ou então preferiram não responder. Então, metade dos entrevistados se diz aí tolerante. Isso corresponde à realidade? Acho que não é bem isso, né? Porque a gente tem uma outra frase que expressa bem esse espírito brasileiro, que é: o brasileiro tem preconceito a ter preconceito. Ou seja, a pessoa não reconhece o preconceito que ela própria tem. Essa mesma pesquisa da Nossa São Paulo mostra que a maior parte das pessoas entrevistadas, elas já tinham presenciado cenas de violência contra LGBTs em vários espaços públicos, transporte público ou em outros lugares. Ou seja, elas presenciaram e viram que tem violência contra LGBTs, a grande parte delas, e ao mesmo tempo elas dizem que a cidade é uma cidade tolerante. Então, como lidar com essa contradição? Se você mesmo presencia... A maioria diz que vê, que assiste essas cenas,
mas diz que é tolerante. Pois é, porque talvez seja um desejo dizer que é tolerante ou não reconhecer que somos preconceituosos, porque é um pouco difícil, às vezes, a gente ter essa dimensão, consciência de que a gente tem preconceitos, de que a gente não consegue aceitar o outro que é diferente. E então a gente diz que a cidade é tolerante. E eu não sou preconceituoso, mas eu também vejo todo dia preconceito nas ruas. Então, de alguma maneira, essa pesquisa mostra essa contradição aí no discurso também do paulistano. Onde é que nasce o preconceito, Amara? Bom, a gente nasce já desde criança, né? Não nos criam apenas para ser homens, mulheres e heterossexuais, nos criam para ter medo de se imaginar qualquer outra coisa que não isso. E, ao mesmo tempo, vão nos criar, então, também para, ao tempo inteiro, ter consciência sobre fiscalizar a nossa atuação, nossa performance, o jeito como a gente existe na sociedade, então, a roupa que a gente usa, a forma como a gente fala, as palavras que a gente usa, o que música a gente pode gostar, qual não, se posso deixar o cabelo crescer, unha, e tudo isso, e ao mesmo tempo a gente ensina muito cedo para as crianças, para elas também reproduzirem esses discursos e essa fiscalização sobre as outras, umas sobre as outras, né? Então, é muito comum você ir lá no prézinho e ver já crianças reproduzindo esses ideais, né? Não pode usar óculos vermelho, que vermelho é cor de menina. Não pode jogar futebol menina, porque futebol é coisa de homem, né? Não pode brincar de Barbie, não pode se identificar com a Elsa, né? Ou seja, como assim não pode? Né? E a gente já cria crianças desde cedo para não só serem uma coisa, mas para terem medo de se imaginar qualquer outra coisa que não aquilo. E eu acho que a raiz do preconceito desses discursos, ela está muito nessa infância, né? Tem muita gente aqui participando, Jader Lima pelo Twitter, ele pergunta se o aumento do número de assassinatos é decorrente também da visibilidade de forma errada por parte da mídia. E quais políticas para enfrentar esses crimes? E quais políticas para enfrentar esses crimes? Eu vou só juntar aqui uma outra questão, se é o caso de tornar a lei mais rígida e adequar, por exemplo, ao que acontece à lei do racismo. Acho que muitas vezes na mídia a gente vê uma representação ainda muito caricatural ou estigmatizada, né, das pessoas LGBTs. Então isso, sem dúvida, precisa ser desconstruído para mostrar que são pessoas como quaisquer outras pessoas, né, que têm uma orientação sexual diferente, uma identidade de gênero diferente, mas que isso não muda nada em relação à existência da pessoa, ao modo de ser dela, né, que precisa ser respeitado. A nossa lei, em alguns lugares, a gente tem uma lei que prevê certas penas para esses crimes, né? Em alguns estados ou municípios, só que são punições administrativas. A gente não tem no Brasil uma lei que criminaliza a LGBTfobia, ou seja, que considera essa violência contra pessoas LGBTs um crime. Essa é uma luta antiga do movimento, né, de equiparar a LGBTfobia é o crime de racismo, né? Hoje racismo é crime, a violência contra a mulher é crime, e as pessoas LGBTs não têm o mesmo amparo que esses outros grupos ditos minorias, que não são na verdade minorias, né? São minorizados, e que esses grupos não podem, os LGBTs não têm essa igualdade. Então se luta para que se consiga uma criminalização dessas violências para ver se isso reduz, apesar de todos os problemas do direito penal que a gente sabe. O Júnior Fernando, ele pergunta aqui se a falta de representatividade desses grupos em determinados estados também interfere aí na formação, na disseminação das informações. Claro, se a gente não vê pessoas trans, pessoas LGBTs ocupando todos os espaços na mídia, na sociedade, no posto de trabalho diversificados, se a gente não vê LGBTs dentro da família, uma das questões que essa pesquisa sobre a nossa São Paulo trouxe, justamente falava que as pessoas, elas são tolerantes, mas elas não são favoráveis a pessoas LGBTs expressarem afeto em público, trocarem beijos. A gente tem essa arte, não tem? Só para trazer aqui, pode... Tá no ponto já? Então... Dá para mostrar? Esse dado da pesquisa ali, né? Então, 54% das pessoas são favoráveis à criação de leis para incluir a população LGBT no mercado de trabalho e 23% é favorável a pessoas do mesmo sexo demonstrarem afeto na frente de seus familiares, um número muito menor. É isso que você se referia, né? Sim, não só da família, mas também tinha um outro tópico ainda de mostrar afeto em público, né? Em espaços públicos. Ou seja, nós podemos ser LGBTs, mas desde que a gente mantenha isso escondidinho, se a gente não der na cara, né? Se a gente explicitamente
explicitamente, né, publicamente parecer heterossexual, parecer dentro das normas, parecer cisgênero, né? Então, ou seja, isso tudo é bastante controverso, né? Porque isso nos coloca numa situação de ter que esconder quem somos, ter que esconder por quem sentimos afeto, e quanto mais a gente visibiliza isso, a gente, ao mesmo tempo, chama esse ódio também contra nós, né? Estava falando da tolerância, né? Tolerância talvez não seja a palavra mais adequada para a gente pensar isso. Eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada, eu quero poder existir, eu quero ter o meu direito de existir reconhecido. Bom, está chegando ao final, eu vou dar aqui o resultado da nossa enquete. A pergunta foi, você acha que o combate à homofobia deveria ser discutido no ensino fundamental? 61% das pessoas que responderam dizem que sim, 39% dizem que não. Tem um comentário aqui sobre isso do Jean, ele fala, escola é espaço da cidadania, respeito, reconhecimento e afeto ao outro é papel sim do ensino brasileiro. Gênero e matemática é essencial para compreender o nosso mundo. Um recadinho final, Renan. É importante as pessoas terem a dimensão de que uma sociedade que respeita a diversidade, uma sociedade que combate a violência contra as pessoas LGBTs, ela é uma sociedade melhor para todos nós, né? Ter mais conhecimento, mais informação, buscar o respeito, não disseminar determinados discursos de ódio que na internet, né, nesses tempos de redes sociais, as pessoas compartilham. Então, tomar cuidado com isso, quando sua opinião for ofender, for diminuir alguém, inferiorizar alguém, tomar sempre esse cuidado e buscar esse conhecimento, né, buscar o respeito, que eu acho que é uma sociedade que pode ser melhor para todas as pessoas, não só para LGBTs. Amaro. Bom, é isso, né? Eu acho que é importante que a gente comece a trazer para o primeiro plano as produções de pessoas trans, as produções artísticas, literárias, as produções acadêmicas, que a gente comece a reconhecer a importância de que essas pessoas estejam em todos os espaços da sociedade e que a gente entenda de uma vez por todas que essa luta não é apenas das pessoas que compõem essa sigla, essa é uma luta da sociedade como um todo, né? E que as pessoas aprendem, ganham, se libertam quando elas aprendem a conviver com a gente. Né? Estar ao nosso lado é uma libertação. Muito bem, nosso espaço aqui está aberto sempre para isso, voltem quando quiserem. Muito obrigada pela presença, até uma próxima. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.